Ela entrou nas instalações de treinamento naval vestindo roupas civis e uma jaqueta de couro gasta. O instrutor sorriu com desdém e perguntou se ela estava perdida. Quando ela estendeu a mão para pegar seus documentos de autorização, a jaqueta se moveu apenas o bastante para que alguém no fundo visse o tridente dourado preso por dentro. E então, a sala ficou em silêncio. Ponto. Quer saber por que aquele símbolo mudou tudo? Inscreva-se e conte-nos nos comentários de onde está assistindo. Vamos começar. A costa da Califórnia estava coberta por uma névoa matinal, quando Luella Sullivan guiou seu velho Honda Civic pelos portões da base naval de Coronado. O ar estava denso de sal misturado ao cheiro de combustível de jato e maresia. O som rítmico das ondas batendo na praia servia de pano de fundo constante para o zumbido mecânico dos helicópteros, fazendo verificações pré-voo. Uma formação de jovens marinheiros corria em perfeita cadência, as botas batendo no asfalto, em passos sincronizados que ecoavam pelos prédios de concreto. Ela desligou o motor e ficou ali por um momento com as mãos apoiadas no volante. O estacionamento se estendia diante dela quase vazio, exceto por uma fileira de veículos oficiais, estacionados perto do prédio do comando de treinamento. Pelo para-brisa, podia ver o campo de obstáculos onde a próxima geração de candidatos às forças especiais seria testada. As vozes deles já cortavam o ar da manhã, preparando-se para mais um dia de ultrapassar os próprios limites. Luella conferiu o reflexo no retrovisor 38 anos, cabelos castanho-avermelhados, presos em um rabo de cavalo simples, sem maquiagem. O tipo de aparência discreta que permite misturar-se a qualquer multidão, desaparecer em qualquer lugar. Usava jeans desbotados, tênis já gastos e uma jaqueta de couro marrom que caía folgada em seu corpo. Para qualquer observador, ela parecia uma contratada civil, talvez a esposa de alguém deixando um documento esquecido. Certamente não alguém que pertencesse a uma instalação militar. Mas Luella não estava ali por acaso. A capitã Rebecca Holloway havia telefonado 2 semanas antes, sua voz carregando o peso de muitas noites, sem dormir, gerenciando cronogramas de treinamento exaustivos. Precisava de alguém para avaliar as novas candidatas femininas ao programa dos SEALs. Alguém que entendesse o que realmente era necessário para sobreviver àquele processo. Alguém que tivesse passado pelo inferno e saído do outro lado sem se quebrar. Luella hesitou. Não porque não quisesse ajudar, mas porque voltar àquele mundo significava enfrentar fantasmas que ela havia lutado muito para deixar para trás. Ainda assim disse sim. Porque se lembrava de como era ter 22 anos e estar apavorada correndo ao lado de mulheres e homens que já haviam provado o próprio valor, aprendendo o que é força verdadeira quando ninguém está olhando. Ela pegou a mochila no banco do passageiro e saiu para o ar fresco da manhã. Dentro da bolsa, cuidadosamente embrulhada em uma toalha de ginástica, havia uma fotografia de 2009, 6 operadores totalmente equipados, rostos cobertos por balaclavas e suportes de visão noturna em pé diante de um helicóptero Chinook. 3 daqueles rostos nunca voltariam para casa. A missão não tinha nome oficial, não constava em registro público, mas salvara uma aldeia inteira de ser apagada do mapa. Ponto. O prédio do comando de treinamento erguia-se à frente toda a eficiência burocrática e tradição náutica. Luella empurrou as portas pesadas e entrou em uma lufada de ar quente que cheirava a café e papel. As luzes fluorescentes zumbiam acima, projetando sombras duras sobre paredes cobertas de pôsteres motivacionais, sobre honra, coragem e comprometimento. Um quadro de serviço perto da entrada listava o cronograma do dia com precisão militar. Atrás da recepção, um jovem suboficial chamado Marcus Callahan levantou os olhos da tela do computador. Tinha o visual impecável de quem nunca havia sido enviado para o campo, de quem nunca sentira o peso que se instala nos ombros quando se opera em território hostil sem reforço à vista. Seu uniforme estava impecável, os vincos tão afiados que poderiam cortar pão. "Bom dia, senhora." "Posso ajudá-la", disse ele com um tom educado, porém distante.
o tipo de tom usado com alguém que tivesse entrado no prédio errado. Luella aproximou-se do balcão com uma confiança silenciosa. Tirou do bolso da jaqueta uma carta dobrada, o papel firme e oficial. Luella Sullivan. Estou aqui para apoiar a avaliação de candidatos. Deve estar no calendário do comandante Patterson. Callahan pegou a carta examinando-a com o mínimo de interesse. Atrás dele, 2 funcionárias civis organizavam arquivos de treinamento, conversando em voz baixa sobre planos para o fim de semana e pedidos de licença próximos. Numa das mesas, a cafeteira borbulhava espalhando o cheiro amargo de café queimado, que devia estar no fogo desde a 05 Zell. Callahan franziu o senho clicando entre várias janelas no computador. Vejo aqui uma coordenadora de voluntários listada, mas não há detalhes sobre... Ele olhou para as roupas civis dela e depois de volta para a carta. Senhora tem certeza de que está no lugar certo. Esta instalação é destinada ao treinamento de guerra especial. O acesso é restrito a pessoal militar autorizado e contratados credenciados. Uma das funcionárias, uma mulher de cerca de 50 anos com óculos pendurados num cordão, levantou o olhar. Há algum problema, Callahan? Esta mulher diz que veio para apoio de candidatos, mas não tem credenciais adequadas registradas. Ele voltou-se para Luella com paciência ensaiada. A senhora tem alguma identificação adicional? Talvez o crachá de contratada ou documento de dependente militar. A expressão de Luella não mudou. Ela permaneceu ali imóvel como pedra enquanto Callahan continuava a clicar entre bancos de dados e listas de autorização. O cheiro de café queimado misturava-se ao leve odor de desinfetante industrial e carpete antigo. Vou precisar confirmar isto com o comandante Patterson, disse Callahan por fim, pegando o telefone. Se puder esperar ali nas cadeiras, senhora, alguém já virá atendê-la. Antes que Luella pudesse responder, a porta atrás da mesa se abriu abruptamente. O tenente-comandante Brett Donovan surgiu com o ar de quem resolve problemas rapidamente e segue em frente. Tinha pouco mais de 30 anos, uniforme impecável e a confiança de quem liderava treinos, mas nunca operara em campo real. Os sapatos brilhavam de tão polidos e ele se movia com a autoridade de um posto ainda não testado pelas consequências do mundo real. Há algum problema aqui? Perguntou Donovan com aquele tom típico de oficiais que querem parecer prestativos enquanto na verdade bloqueiam o caminho. Callahan endireitou-se. Senhor, esta mulher afirma estar aqui para apoio voluntário, mas as credenciais são incertas. Donovan pegou a carta, leu rapidamente e então olhou para Luella com um ceticismo mal disfarçado. Seu olhar percorreu as roupas civis, a jaqueta gasta, a ausência completa de qualquer sinal de afiliação militar. Senhora, aprecio seu interesse em apoiar nossos programas, mas o treinamento de guerra especial é altamente confidencial e restrito. Sem credenciais militares adequadas ou autorização de contratada, não posso permitir acesso à base além deste prédio. Ele gesticulou educadamente para a porta. Se desejar se voluntariar através dos programas oficiais da Marinha, posso fornecer as informações de contato apropriadas. Uma voz ecoou perto da máquina de café. Uma das funcionárias, sem se dar ao trabalho de baixar o tom, comentou. Provavelmente viu algo no noticiário sobre mulheres SEALs e achou que podia simplesmente aparecer aqui. A colega riu. Perdida garotinha. As inscrições de voluntariado comunitário são na cidade. Luella não reagiu, não discutiu, não explicou. Apenas assentiu. Uma vez pegou a mochila e virou-se para sair. A luz da manhã que entrava pelas janelas refletiu no couro da jaqueta, enquanto ela se movia. E então, aconteceu. Ao se abaixar para ajustar a alça da mochila, a jaqueta abriu-se ligeiramente de um lado. Por um instante, menos de 3 segundos, algo brilhou no forro interno preso cuidadosamente ao tecido, capturando a luz fluorescente como um fragmento de sol. Estava um tridente dourado. Não uma réplica. Não um souvenir de loja. O verdadeiro, a águia empunhando o tridente, a âncora e a pistola.
O símbolo que menos de 2.500 militares da ativa tinham o direito de usar. O suboficial James Brennan, que andava pelo corredor com um manifesto de treino preso debaixo do braço, parou a meio passo. Os olhos fixos naquele tridente, todos os músculos do corpo enrijeceram. Brennan tinha passado 12 anos nas equipas. Desdobrara-se no Afeganistão, no Iraque, e em lugares que não entravam nas notícias. Ele sabia o que aquele distintivo significava. Sabia o percurso que formava as pessoas que o usavam. E sabia com absoluta certeza que as mulheres só tinham sido recentemente autorizadas a entrar nesse processo, o que queria dizer que a mulher que caminhava para a saída tinha feito algo que devia ser impossível. O manifesto escorregou-lhe dos dedos e caiu no chão com um leve baque que ninguém mais notou. Luella continuou em direção à porta, os movimentos ainda calmos, ainda medidos. Atrás dela, Donovan já regressava ao escritório satisfeito por a política ter sido aplicada. Callahan voltara ao ecrã do computador. As funcionárias administrativas tinham voltado a falar sobre os planos de almoço. Mas Brennan ficou congelado no corredor, a mente a disparar por briefings classificados que não devia recordar por histórias sussurradas nas salas de equipa sobre operações que oficialmente nunca aconteceram, por nomes que não deviam existir nos registros oficiais. Virou e caminhou rapidamente para o escritório de comunicações restritas, o coração a bater-lhe nas costelas. A mão tremia ligeiramente ao alcançar a porta marcada Authorized Personnel Only. Acesso SCIF exigido. Algumas chamadas não podiam esperar. Alguns erros tinham consequências muito além de sentimentos magoados ou egos feridos. E algumas pessoas, por mais discretas que fossem, mereciam bem mais respeito do que recebiam. A porta do SCIF fechou-se atrás de Brennan com um sibilo pneumático selando-o dentro da instalação de comunicações seguras. A sala era pequena, sem janelas, forrada com espuma anti-ruído que absorvia qualquer eco. Uma única estação de trabalho encostada à parede oposta. Os monitores escuros, salvo pelo ecrã de login da rede classificada, a brilhar suavemente na penumbra. O ar cheirava a esterilizado reciclado por filtros que removiam tudo até a esperança. As mãos de Brennan tremiam enquanto se autenticava no sistema com as credenciais biométricas. Estivera naquela sala centenas de vezes a enviar relatórios de missão, a coordenar cronogramas de treino, a tratar de comunicações classificadas rotineiras. Mas esta chamada era diferente. Esta chamada podia acabar carreiras ou salvá-las dependendo de quem atendesse e do que fizesse com a informação. Ponto. Abriu o diretório de contactos de emergência rolando para lá dos números habituais do comando de treino, até encontrar o que procurava uma linha direta para o Naval Special Warfare Command. O tipo de número que só se usa quando algo correu muito mal ou está prestes a correr. O telefone tocou 2 vezes antes de uma voz atender. Precisa e eficiente SWC Operations Lieutenant Graves speaking. Authenticate. Brennan recitou o código de autorização de memória, cada número a cair como um peso em água escura. Senhor Chief Petty Officer. James Brennan, Naval Base. Coronado, Training Command. Preciso reportar um potencial incidente de segurança envolvendo identificação de pessoal classificado. Houve uma pausa, depois o som de dedos nas teclas. Vá em frente, Chief. Esta linha é segura. Brennan respirou para se acalmar. Senhor, temos aqui uma mulher civil a quem foi negado o acesso à base pelo tenente-comandante Donovan. Ela traz um tridente dourado no interior da jaqueta. Um verdadeiro não, uma réplica. Vi-o claramente. A digitação parou. Chief tem a certeza do que viu. Positivo, senhor. Estive nas equipas 12 anos. Sei distinguir o autêntico do falso. E, senhor? Se ela carrega esse distintivo e a estão a mandar embora como se fosse ninguém, então alguém aqui acabou de cometer um erro que terá consequências. Outra pausa mais longa. Brennan ouviu vozes abafadas ao fundo. Conversas a acontecer para lá do telefone. Qual é o nome dela, Chief Sullivan? Luella Sullivan. Tinha papéis de autorização para apoio à avaliação de candidatos.
O silêncio que se seguiu pareceu cair como um abismo. Brennan ouviu o próprio coração nos ouvidos, o zumbido da ventilação do SCIF, o som distante da sua respiração. Quando o tenente Graves falou de novo, a voz tinha mudado, mais baixa, mais intensa, carregada do peso de informação a que poucas pessoas tinham acesso. Chief Brennan informe imediatamente o seu oficial comandante que a Sr. Teorita Sullivan deve ter pleno acesso a qualquer instalação que necessite. Esta autorização vem de níveis que não precisa conhecer. Entendeu, sim, senhor? Absolutamente. E, Chief, esta conversa nunca aconteceu. Mas se alguém faltar com respeito a essa mulher outra vez, responderá perante gente que não usa fitas com nomes. Tenha certeza de que o tenente-comandante Donovan compreendeu isso. A linha caiu com um clique que soou como uma porta a bater com força. Brennan ficou sentado por um instante, olhando para o telefone na mão. A mente percorria possibilidades briefings classificados que ele lera anos antes sobre programas experimentais e operações piloto que ultrapassavam o limite do que alguém julgava possível. Rumores que circulavam nas salas de equipe tarde da noite, sobre operadores que haviam feito coisas que nunca constariam nos registros oficiais. Levantou-se, encerrou a sessão no sistema e deixou o SCIF com passo decidido. Lá fora, Luella já chegara ao estacionamento. A névoa matinal começava a se dissipar, revelando o campo de obstáculos com mais nitidez. Ela podia ouvir os candidatos a correr nos treinos, os instrutores gritando correções e incentivos em igual medida. O som a transportava para outro tempo, outra costa, quando fora ela quem lutava contra águas geladas e areia interminável. Chegou ao carro e parou a mão na maçaneta. Parte dela queria apenas ir embora, deixar aquele lugar e aquelas pessoas desaparecerem no retrovisor. Já não precisava de validação externa havia anos. Já não se importava se alguém reconhecia o que fizera ou quem fora. Mas outra parte, a parte que se lembrava das jovens mulheres que agora lutavam para atravessar aquele mesmo percurso, a parte que prometera a Capitã Holloway que estaria ali para ajudar, não a deixava partir. Luella abriu a porta, mas não entrou. Em vez disso, pegou o telefone e rolou pelos contatos até encontrar o número direto de Holloway. O polegar pairava sobre o botão de chamada quando ouviu passos apressados cruzando o estacionamento. O suboficial-chefe Brennan vinha em sua direção com urgência deliberada, o rosto corado e a respiração ofegante. Através das portas de vidro do prédio de comando de treinamento, ela via movimento, pessoas se reunindo, conversas agitadas, gestos amplos. "Senhora!" gritou Brennan ainda a uns 6 metros. "Senhora, por favor, espere." Luella virou-se para encará-lo, a expressão neutra, mas a postura alerta. Anos operando em ambientes incertos ensinaram-na a ler a linguagem corporal, a avaliar níveis de ameaça em microsegundos. Mas Brennan não se aproximava com hostilidade, vinha com algo que parecia urgência misturada a respeito. Ele parou a uma distância respeitosa perto o bastante para falar sem gritar longe o suficiente para manter a cortesia militar. De perto, Luella pôde ver as linhas em torno dos olhos, a pele curtida de quem passara anos em ambientes duros, o modo particular de se manter ereto, que denunciava a experiência operacional real. "Senhora", disse ele ainda sem fôlego, "preciso pedir desculpas em nome deste comando. Houve um grave mal-entendido e está a ser corrigido agora mesmo." Luella observou-o por um momento. "Você viu o tridente?" Não era uma pergunta e Brennan não a tratou como tal. "Sim, senhora. Eu vi e fiz uma ligação que provavelmente não devia ter feito, mas definitivamente precisava ser feita." Um leve sorriso tocou o canto da boca de Luella, surgiu e desapareceu num instante. "Provavelmente isso vai lhe causar problemas, Chief." "Alguns problemas valem a pena, senhora." Brennan lançou um olhar de volta ao edifício e depois voltou-se para ela. "Eles a estão esperando lá dentro. O comandante Patterson quer falar pessoalmente. E o tenente-comandante Donovan está prestes a ter uma conversa muito diferente daquela que teve esta manhã."
Luella fechou a porta do carro, colocou a mochila ao ombro e assentiu uma vez. Mostre o caminho, Chief. Enquanto caminhavam juntos de volta ao prédio, o sol da manhã rompeu completamente a névoa, lançando tudo sob uma luz nítida e clara. Pelas janelas, Luella via figuras movendo-se com propósito, telefones sendo atendidos, arquivos sendo puxados à engrenagem da burocracia militar, a trabalhar em marcha ré, tentando desfazer um erro antes que se tornasse permanente. Mas Luella não pensava em vindicação nem em desculpas. Pensava nas candidatas naquele campo de obstáculos, as jovens mulheres que precisariam de alguém para lhes mostrar como se parece a verdadeira força quando o mundo insiste em dizer que elas não pertencem ali. Algumas lutas valem a pena travar. Algumas portas valem a pena atravessar outra vez, mesmo quando você já provou que não tem mais nada a provar. A atmosfera dentro do prédio do comando de treinamento havia mudado completamente. Onde antes havia desdém casual e rotina burocrática, agora reinavam o silêncio tenso e a movimentação apressada. As funcionárias civis que minutos antes faziam piadas sobre voluntárias do centro comunitário estavam de repente muito ocupadas com arquivamentos que não precisavam ser feitos com urgência. O suboficial Callahan permanecia rígido à sua mesa, os olhos cravados na tela do computador, com a concentração intensa de quem desejava desesperadamente estar em qualquer outro lugar. O tenente-comandante Donovan estava perto do balcão de atendimento. A confiança que exibia antes havia sido substituída por algo que parecia pânico mal contido. Seu uniforme tão impecável e perfeito, uma hora antes, agora parecia apertado demais no colarinho. Falava em voz baixa e urgente ao telefone, a mão livre passando pelos cabelos num gesto que denunciava o estresse. Quando Luella entrou pelas portas com o Chief Brennan ao seu lado, a ligação de Donovan terminou abruptamente. Ele endireitou o corpo, o rosto alternando entre várias expressões, antes de se fixar em algo entre cortesia profissional e remorso genuíno. Senhorita Sullivan começou com a voz sem nenhuma das notas de autoridade anteriores. Preciso me desculpar pela confusão mais cedo. Houve uma falha de comunicação sobre seu status de autorização e eu deveria ter verificado com mais rigor antes de tomar qualquer decisão sobre seu acesso. Luella olhou para ele com firmeza, o rosto inexpressivo. Não falou, não assentiu. Apenas esperou com a paciência silenciosa de quem aprendeu há muito tempo que as palavras muitas vezes revelam mais do que escondem. A porta dos escritórios internos se abriu e o comandante Kyle Patterson surgiu. Estava nos 50 e poucos anos, cabelos prateados e o porte de quem passara décadas conquistando o respeito que inspirava. Diferente de Donovan, cuja autoridade ainda era recente e não testada, Patterson movia-se com a confiança tranquila de um homem que já tomara decisões difíceis sob fogo e vivera com suas consequências. As condecorações no uniforme contavam uma história de múltiplas missões de combate e experiência em operações especiais e medalhas que não se ganham com trabalho de escritório. Quando viu Luella, sua expressão mudou para algo que lembrava reconhecimento, embora nunca tivessem se encontrado pessoalmente. Senhorita Sullivan, disse Patterson, estendendo a mão ao comandante Kyle Patterson. Peço desculpas por tê-la feito esperar e ainda mais pela forma como foi tratada quando chegou. Luella apertou sua mão uma vez firme. Seu aperto era calejado e forte, de um modo que sempre surpreendia quem a subestimava pela aparência. Comandante Patterson indicou a direção do escritório. Poderia me acompanhar por um momento. Gostaria de discutir o apoio à avaliação com mais detalhes, e devo-lhe uma explicação sobre o que aconteceu aqui esta manhã. Eles caminharam juntos pela área administrativa, passando por mesas onde os oficiais subalternos, de repente, acharam suas telas de computador fascinantes e por murais cobertos de cronogramas de treinamento e avisos de segurança. Entraram num escritório funcional sem luxo, uma mesa arquivos, e uma parede com fotografias emolduradas de Patterson com várias equipes SEAL ao longo dos anos. Pela janela, era possível ver o campo de obstáculos onde os candidatos continuavam suas provas matinais.
Patterson fechou a porta e indicou uma cadeira antes de sentar-se atrás da mesa. Abriu um arquivo no computador, examinou brevemente e então fixou o olhar em Luella com a atenção direta de quem sabia que aquela conversa importava. Recebi uma ligação há cerca de 10 minutos do Comando de Guerra Especial Naval, disse em tom baixo. Eles foram muito claros, a senhora tem autorização total para apoiar nosso programa de avaliação de candidatos e quaisquer barreiras ao seu acesso devem ser removidas imediatamente. Também deixaram claro que o nível de respeito que lhe foi demonstrado esta manhã foi completamente inaceitável. Luella manteve as mãos cruzadas no colo, a postura relaxada, mas alerta. O Chief Brennan viu o meu tridente. Viu sim. E fez a coisa certa ao fazer aquela ligação, mesmo que isso provavelmente tenha violado umas 6 normas diferentes. Patterson recostou-se levemente na cadeira. O ficheiro que estou a ver está fortemente redigido. A maior parte está classificada acima do meu nível de acesso, o que já me diz tudo o que preciso saber sobre o que fez e onde esteve. Ele fez uma pausa, escolhendo bem as palavras. O que posso ver é que passou pelo BUD-S, como parte de um programa experimental de integração, que oficialmente não existe. Graduou-se, operou e fez coisas que a maioria das pessoas nunca saberá, porque reconhecê-las publicamente comprometeria a segurança nacional. A expressão de Luella não mudou, mas algo reluziu-lhe nos olhos, talvez uma memória, talvez uma dor cuidadosamente trancada em algum compartimento, onde não pudesse interferir na vida cotidiana. A missão de 2009 continuou Patterson num tom mais suave agora. Conheço alguém que fazia parte da QRF, que foi chamada quando tudo correu mal. Disse que encontraram 6 corpos aliados e 43 inimigos mortos num perímetro defensivo, que segundo ele não devia ter sido possível manter. Disse que a eficiência tática daquela defesa era algo que nunca mais viu antes nem depois. 3 daqueles 6 conseguiram sair, disse Luella baixinho. Os outros 3 compraram-nos o tempo de que precisávamos para concluir o objetivo e extrair o pacote. Patterson assentiu lentamente. O pacote sendo a família do ancião da aldeia que tinha informações sobre um ataque iminente contra as forças da coligação. Exato. E manteve aquela posição por quanto tempo? 57 minutos até o apoio aéreo chegar. O silêncio que se seguiu pesava com o peso das coisas não ditas. Patterson olhou para as fotografias na parede. Imagens de jovens em equipamento de combate, alguns dos quais sabia que tinham morrido, em lugares cujos nomes nunca seriam reconhecidos publicamente. Os candidatos que estamos a avaliar agora, disse por fim, vão enfrentar situações para as quais não há treino que os prepare. Eles precisam ver o que é força real, não a versão de Hollywood, nem a das campanhas de recrutamento. Falo daquela que o mantém a funcionar quando tudo está a desmoronar e todos contam consigo para tornar o impossível possível. Luella encontrou o olhar dele. É por isso que a capitã Holloway me pediu para vir. É exatamente por isso. Patterson levantou-se, caminhou até a janela e olhou para o campo de obstáculos. Vou pedir ao tenente-comandante Donovan que faça uma correção pública. Não porque precise de ser reivindicada, mas porque todos nesta base precisam entender que julgar alguém pela aparência é perigoso e desrespeitoso. Não é necessário, comandante. Não, mas é o certo. Ele virou-se para encará-la. E neste trabalho, fazer o certo importa mais do que fazer o fácil. Luella levantou-se e colocou a mochila ao ombro com a naturalidade de quem o faz há anos. Quando começam as avaliações, às 13 horas, os candidatos vão passar por uma versão modificada da Hell Week, comprimida em 72 horas. Precisamos de avaliadores que consigam medir não só o desempenho físico, mas também a resiliência mental, a tomada de decisões sob estresse e o tipo de liderança silenciosa que mantém uma equipa unida quando tudo o resto está a ruir. Eu posso fazer isso. Patterson abriu a porta do escritório e os 2 caminharam juntos de volta para a área administrativa.
A tensão ainda pairava no ar densa como a umidade antes de uma tempestade, mas a natureza dela havia mudado. Já não se tratava de saber se Luella pertencia ali. Tratava-se do que viria a seguir. Lá fora, através das janelas, os candidatos terminavam a evolução matinal. Em breve saberiam que alguém novo os avaliaria. Alguém que já tinha percorrido o caminho que eles tentavam seguir. Alguém que sabia exatamente o preço que isso tinha e exatamente o seu valor. O sol da tarde batia forte sobre o campo de obstáculos. O calor irradiava do betão e da areia em ondas invisíveis, transformando a área de treino em algo que parecia mais uma forja do que uma instalação. Os candidatos alinharam-se junto à linha de partida 23 rostos entre o determinado e o exausto. Todos carregando aquela tensão particular que antecede uma grande avaliação. Luella ficou perto da plataforma dos instrutores, observando-os com a atenção silenciosa de quem enxerga além dos uniformes e da postura, até o núcleo do que realmente são. Vestia agora o uniforme de treino da Marinha, que o comandante Patterson lhe fornecera calções e camiseta padrão o suficiente para marcar oficialmente que ela pertencia ali. O tenente-comandante Donovan estava à frente da formação. A confiança que exibia mais cedo fora substituída por algo mais genuíno. Ele pigarreou e o murmúrio ambiente entre os candidatos cessou. Atenção! Começou Donovan. Antes de iniciarmos esta avaliação, preciso abordar algo que aconteceu esta manhã. Quando a senhora da senhorita Sullivan chegou para apoiar o nosso programa de treinamento, foi impedida de entrar por causa do que eu chamei de um problema de credenciais. Isso foi errado. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. A senhorita Sullivan é graduada pelo BUD-S e ex-operadora das Forças Especiais Navais. Ela tem experiência operacional em ambientes classificados e conquistou cada direito de estar aqui. A falta de respeito que lhe foi mostrada foi inaceitável e veio de mim. Peço desculpas publicamente. Comandante Patterson, aproxime-se. A senhorita Sullivan vai observar o desempenho de vocês nas próximas 72 horas. Ela está aqui para avaliar se vocês têm o que é preciso para ter sucesso em ambientes onde o fracasso significa que pessoas morrem. Ouçam quando ela falar. Aprendam com o exemplo dela. A avaliação levou os candidatos além de tudo o que pensavam ser possível. Corridas na praia em areia fofa, percursos de obstáculos, exercícios aquáticos e provas de resolução de problemas sem soluções claras. Luella observava com precisão treinada, notando não apenas quem era o mais rápido ou o mais forte, mas quem ajudava companheiros em dificuldade, quem mantinha a disciplina mesmo exausto, quem demonstrava determinação silenciosa acima do talento natural. Uma candidata chamou sua atenção. Emily Brennan era menor que a maioria, mas movia-se com precisão eficiente. Quando outra candidata tropeçou durante a escalada de corda, Emily não seguiu em frente, posicionou-se abaixo incentivando-a até que conseguisse completar o obstáculo. No terceiro dia, os candidatos estavam acordados havia 70 horas. A última fase era um cenário em equipe, navegar até as coordenadas, localizar um operador ferido simulado e extraí-lo sob fogo inimigo fictício. A equipe de Emily foi a última. Ela fora designada como líder, um papel que revela verdades sobre caráter que nenhuma entrevista consegue capturar. A navegação de Emily era sólida, a comunicação clara. Quando chegaram ao ferido, a equipe moveu-se com eficiência treinada apesar do cansaço. Então o cenário mudou, um instrutor-ator gritou que estavam sob ataque e precisavam mover-se imediatamente. A evacuação médica ainda não estava concluída. Emily teve de decidir com informações incompletas e sem tempo. Congelou por um segundo. Depois sua voz cortou o caos. Matthews Wilson, terminem de estabilizar o ferido. Taylor, fogo supressivo naquela colina. Partimos em 30 segundos. Prontos ou não, eles completaram a missão. Quando terminou, Emily desabou perto da linha de chegada, as mãos tremendo de adrenalina. Luella aproximou-se e agachou-se ao lado dela. Você hesitou.
Emily levantou o olhar exausta. Eu sei. Desculpe. Não peça desculpas. Você hesitou porque queria a decisão perfeita, mas não existe decisão perfeita, apenas a decisão que você toma. Você tomou uma. Sua equipe cumpriu a missão. Isso é o que importa. Mais tarde, quando os candidatos foram liberados para descansar, Luella ficou sozinha na praia, observando as ondas rolarem num ritmo infinito. Ouviu passos e virou-se. Era Emily. Senhora, eu queria agradecer, disse Emily. Não apenas por estar aqui, mas por nos mostrar o que é possível. Ver a senhora saber o que fez muda o que achamos que podemos ser. Luella ficou em silêncio por um instante. Eu não fiz o que fiz para provar nada a ninguém. Fiz porque sabia que era capaz e queria servir nesse nível. Você deve fazer o mesmo não porque eu fiz, mas porque sabe que pode e porque o trabalho importa. Ficou mais fácil? Perguntou Emily. Ser a única mulher lidar com a dúvida. Não respondeu Luella com honestidade. Não ficou mais fácil, mas eu fiquei mais forte. O peso que antes parecia impossível de carregar tornou-se suportável. Não porque ficou mais leve, mas porque aprendi a carregá-lo melhor. As duas ficaram lado a lado, separadas pela idade, unidas pela compreensão. O oceano continuava o seu trabalho infinito, paciente e persistente. Quando deixou as equipes, arrependeu-se? Perguntou Emily. Luella olhou para o horizonte. Saí porque era a hora. Fiz o que vim fazer. Não me arrependo, mas também não me arrependo de estar aqui agora transmitindo o que aprendi para quem vai continuar. Ela virou-se para Emily. Você vai conseguir passar por esse percurso. Vai operar em algum lugar difícil com pessoas dependendo de você. E quando isso acontecer, lembre-se, a força para fazê-lo não virá de provar que os outros estavam errados, mas de saber o tempo todo que você estava certa sobre si mesma. Os olhos de Emily brilhavam. Eu não vou decepcioná-la, senhora. Você não pode me decepcionar, disse Luella suavemente. Só pode decepcionar a si mesma. Então não faça isso. Enquanto Emily caminhava de volta para os alojamentos, a postura mais ereta, apesar da exaustão, Luella permaneceu na praia. Pensou no tridente dentro de sua jaqueta, o símbolo que havia causado problemas pela manhã e respeito à tarde. Pensou na jovem que acabara de se afastar, levando adiante um legado que sobreviveria a ambas. Luella pegou o telefone e enviou uma mensagem para a capitã Holloway, avaliações concluídas. Várias candidatas fortes. Valeu a viagem. Depois caminhou de volta para o carro, pronta para retornar à vida civil. Atrás dela, a base continuava o seu trabalho treinando a próxima geração que enfrentaria desafios impossíveis de prever. Mas eles estariam prontos porque alguém lhes havia mostrado como se parece a força silenciosa. O que significa servir sem precisar de reconhecimento. O que custa carregar esse peso e por que ainda assim vale a pena carregá-lo. Você já viu alguém provar o seu valor em silêncio enquanto era subestimado? Compartilhe esta história com alguém que entende que a verdadeira força não precisa se anunciar. Aperte o botão de inscrição se você acredita que o respeito se conquista com ações, não se exige com palavras, e que a pessoa mais silenciosa na sala é muitas vezes a mais capaz.